Olá pessoal, bom, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu circulo aí pelos meios de comunicação, expressão, língua portuguesa, gramática, principalmente linguística de uma forma geral, os alunos do Cardume, os alunos da FATEC, os meus alunos da Educavo já me conhecem, mas eu resolvi gravar aulas e estender essas aulas para todos aí, já que estamos nessa comoção nacional, nesse momento difícil de coronavírus, eu resolvi estender essas aulas para todos de uma forma geral. Então, todos vocês estão convidados a assistir essas aulas. Vamos lá, vamos acompanhar. Desejo sucesso e enfrentamento a todos nessa fase e vamos de linguística. Bom, vamos iniciar então a nossa primeira videoaula de Linguística em Foco para o canal Podcalize-se. Em nossa primeira videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre mapeamento mental, o que é e para que serve. Bom, antes de falarmos propriamente sobre mapeamento mental, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa memória, né? Vocês estão vendo aí um modelo simplificado da mente do Willingham. Então o Willingham ele trabalha com essa ideia de que tudo aquilo que a gente aprende, né, tudo aquilo que está no ambiente, antes de ir para a memória de longo prazo, né, aquela em que as informações elas ficam armazenadas de forma perene, né, de forma definitiva. Todas as informações passam antes pela memória de trabalho, né? Que é essa memória de consciência e pensamento. Um outro teórico, um outro pensador, que é o Ausubel, ele até falou que tudo aquilo que a gente aprende deve estar ligado, toda coisa nova que nós aprendemos deve estar ligado a algo que já está memorizado nessa memória de longo prazo, porque apenas assim essa nova informação ela será armazenada, né? Então, quando nós falamos de memória de trabalho, nós imaginamos então uma memória que sempre que nós não acessamos ela com frequência, essa memória, essa coisa aprendida tende ao esquecimento. É importante salientar isso, porque algumas pessoas podem perguntar: que adianta eu aprender uma coisa? Por que nosso cérebro funciona assim? A gente aprende uma coisa e esquece. Bom, se nós guardássemos tudo aquilo que aprendemos durante o nosso dia a dia, eu sempre costumo brincar, né, com os alunos de que antes dos 10 anos a gente teria entrado em colapso, né? Nosso cérebro teria entrado em colapso e a gente teria aí falecido, né? Então, esse é um recurso do cérebro para distinguir aquilo que a gente aprende, que não é muito importante, e aí a gente esquece, daquilo que vale a pena guardar de forma mais definitiva no nosso cérebro, né? Na nossa memória, essa memória de longo prazo, ok? Eu distingui isso para a gente falar da curva de esquecimento. A curva de esquecimento tem uma pessoa que fala sobre, um teórico que fala sobre isso, eu não vou lembrar o nome dele, é um nome bem difícil, não é o foco do nosso canal, né? Então, falando rapidamente sobre essa curva de esquecimento, o que significa esta curva? Significa que tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que nós aprendemos, temos tendência a esquecer com o passar do tempo. Então nós temos aqui um eixo de lembrança e um eixo de tempo. Então, no decorrer do tempo, a nossa tendência é aquilo que não é revisitado, né, é esquecido. Então a curva de esquecimento trata disso. Tudo aquilo que não for revisitado é esquecido. Então ele fala aqui, ó, terminamos de aprender algo, 24 horas depois já temos um certo esquecimento, uma semana depois mais um certo esquecimento, um mês depois quase tudo aquilo que é perdido, tudo aquilo que é aprendido é perdido, né? Isso é uma esquematização didática, né,
Algumas pessoas têm variação quanto a isso, mas é mais ou menos assim que funciona. Então o mapeamento mental é uma proposta, né? Umas propostas de resumo, resumo e retomada de resumo e revisão daquilo que foi aprendido. Então com isso, olha, aqui nós temos essa curva de esquecimento, né? Ao passar do tempo, e nós temos aqui representado por essas linhas amarelas e vermelhas aqui, ó, o efeito da revisão para mitigar essa curva de esquecimento. Então toda vez que nós estamos esquecendo, primeira revisão a gente relembra, segunda revisão, terceira revisão e assim por diante até cair no da nossa memória de trabalho para essa memória mais profunda, né? Essa memória que vai fazer com que a informação fique perene. E a pergunta é, será que é fácil fazer essas revisões? O aluno que está estudando aí para o Enem, que está estudando para concurso, que está aprendendo várias matérias ao mesmo tempo, sabe que isso não é fácil, mesmo que quando a gente vai fazer uma revisão, nós temos várias folhas, várias fontes de pesquisa. Então a gente vai olhar o caderno, tem lá 20 folhas, vai começar a navegar na internet, até aqueles que têm mais foco acabam estudando ao invés de simplesmente revisar, né? Então fica uma coisa inviável de se fazer essa revisão de uma forma simples, né? Então o mapeamento mental, ou o mapa da mente, ela é uma ferramenta que permite organizar, relacionar, resumir e retomar essas ideias, esses conceitos que foram aprendidos de uma forma mais simples, né? Então tudo aquilo que você aprende para você mitigar essa curva do esquecimento, você tem que fazer revisões, é mais fácil você ter um esquema mental de revisão. O mapa mental então foi criado pelo Tony Buzan e foi difundido pelo Joseph Novak, né? Vamos mostrar vamos falar um pouco mais sobre os mapas mentais e exemplificá-los lá adiante. Então os mapas mentais são essa forma de organizar e expressar aquilo que aprendemos para que faça sentido para nós. Então é uma forma de nós organizarmos aquilo que estamos aprendendo, para facilitar a nossa revisão. Então ela constitui essas conexões cognitivas desses assuntos que nós vamos aprendendo, de forma que faça esse sentido, porque o nosso cérebro, alguns alunos eles fazem essa relação, e eu também faço essa relação, que é bem interessante, né? De nós relacionarmos com a memória de HD, né, do computador, o hard disk, né? Antigamente, os discos ferromagnéticos, as informações não eram organizadas em sequência, de forma retilínea, vamos dizer assim, né? De uma forma organizada, de forma linear. Ela era organizada, ainda é organizada em alguns computadores mais antigos, de uma forma pulverizada no disco, e essas informações elas eram recuperadas porque a gente chama de trilha zero, né? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? A tecnologia mudou, hoje essas informações são gravadas de forma linear e essas conexões elas ficam mais facilitadas, então, e o nosso cérebro funciona de forma muito similar. As informações elas não são organizadas de uma forma linear para recuperação, né? Então essas esquematizações que nós fazemos para revisão facilita essa memorização, uma forma de facilitar essa memorização. Bom, é interessante a gente dizer que existem mapas mentais
já prontos que a gente pode achar na internet. Então, se você colocar lá mapa mental de citologia, você vai encontrar um mapa mental de citologia, mas é importante que vocês façam os seus próprios mapas mentais. Por quê? Porque essa é a sua forma particular de organização, de esquematização cerebral, né? E é isso aí. Como se faz um bom mapa mental? Então é uma das perguntas. Bom, você está falando sobre mapa mental, como é que eu faço esse trem aí? Bom, o mapa mental, nós começamos nós tomamos uma folha, é muito interessante. Se nós estamos fazendo o nosso mapa mental, nós podemos utilizar softwares para isso, né? Eu vou utilizar um software logo mais para esquematizar um mapa mental, mas a gente pode fazer a partir de uma folha mesmo, uma folha sulfite, tamanho normal A4 ou mesmo A3, um pouquinho maior. Então você toma o centro dessa folha e desenha a ideia central. Bom, dessa ideia central você desenha ramificações, tá? Você desenha ramificações. Cada ramificação dessa é uma ideia secundária dessa ideia central, tá? Então é a sua forma de organizar as ideias, umas em relação às outras, né? Então elas são interligadas entre si, né? Como se fossem os troncos de uma árvore, né? Tem os troncos mais principais, os troncos secundários e por aí vai. É importante nos mapas mentais, eu vou mostrar logo mais como fazer um, né? Mas só para adiantar, que ele seja feito por palavras-chave ou até frases, sentenças-chave, mas que haja a menor parcela de informação colocada ali, porque ela é uma forma de você relembrar aquilo que você já estudou, que você já escreveu, né? Enfim, que você já viu aí em algum momento das pesquisas de internet, aula mesmo, né? Então você faz isso por meio de uma palavra-chave e uma sentença-chave, de uma forma curta, apenas para lembrança. Você vai ver que é muito mais fácil de você lembrar. Ou mesmo imagens-chaves, né? Existem casos, existem pessoas que preferem imagens-chaves para lembrar até de conceitos completos, né? Então, como diz aqui, né, no nosso slide, essas palavras-chave ou imagens-chave, elas são responsáveis pela ativação da nossa memória. Então você vê o conceito e lembra de toda uma informação que está por trás dela, que você já estudou. Então, uma forma de sintetizar um conteúdo. É importante também trabalhar com cores, né? Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem 2 hemisférios, né? A neurociência trabalha bastante com essa ideia de 2 hemisférios, um mais racional e um mais lúdico, né? Então, o mapa mental ele vai trabalhar esses 2 hemisférios, né? Por meio de cores, por meio de palavras-chave, algumas facilitações para a gente conseguir lembrar, para conseguir sintetizar. Então é interessante trabalhar com cores, com figuras. Bom, eu coloquei a fonte aqui, eu nem conheço essa nova Concursos, mas para saber de onde veio essas informações mesmo. Então aqui eu tenho alguns exemplos de mapas mentais, né? Então nós temos, como eu havia comentado com vocês, então você tem uma visão holística, uma visão do todo e uma visão particular das partes. Temos aqui a ideia central, que são os atos administrativos, vícios, elementos, provavelmente um conteúdo relacionado a direito. E aí você tem as ramificações principais, que são finalidade, forma, objeto, motivo e competência.
E aí nós temos as ramificações secundárias de cada ramificação principal. Então, finalidade, por exemplo, nós temos... Ave Maria, que letra doida é essa? Vou pular isso daqui que não estou entendendo nada. Ave Maria. Finalidade geral, finalidade específica. Você riu, né? Isso, o professor também comete essas coisas, mano. É difícil de entender algumas letras aqui. É interessante você fazer seus próprios mapas mentais para você mesmo entender sua letra. Às vezes a gente não entende, né? Informa aí, olha, mais uma ideia secundária, forma. Nós temos outras ideias relacionadas à forma. Falta de motivação quando for obrigatório. Então é interessante a gente pensar que aqui provavelmente ocorreram várias aulas e foram sintetizadas em um único mapa mental. Então você olha de uma única vez e você acessa todas as informações, tanto de forma holística como um todo, sendo que estou falando de uma forma geral, como de uma forma particular. Então eu tenho aqui uma sentença, nós temos nas ramificações secundárias as informações, as ramificações primárias. Palavra-chave, competência, finalidade, forma, objeto. E nas ramificações secundárias nós temos sentenças-chave. Tá? Então vai fazer lembrar toda todo um conceito que foi trabalhado em sala de aula ou que foi pesquisado aí. Então nós temos mais um mapa mental sobre sistema nervoso. Tá? Ideias, ramificações primárias, ramificações secundárias e por aí vai. Esse é um outro modelo de mapa que as pessoas costumam chamar como mapa conceitual. Então esse daqui já foi feito em um programa. Eu não recordo o nome do programa que eu usei para fazer esse mapa mental. Mas basicamente o que nós vamos falar é essa diferença entre o mapa mental e o mapa conceitual. O mapa conceitual, ele traz verbos de ação, verbos ou palavras de ação, né? Então, por exemplo, aqui, alimentação saudável traz saúde. Alimentação saudável necessita... Eita, nós, que pressa! Alimentação saudável necessita de frutas, necessita de esporte, necessita de verduras. Alimentação saudável necessita de esportes que elimina sedentarismo. Alimentação saudável é um estilo de vida que proporciona bem-estar físico, que proporciona bem-estar mental, que proporciona bem-estar social. Estilo de vida, então a alimentação saudável é um estilo de vida que pode ser orgânica, que pode ser vegetariana, que pode ser vegana. Então você vê que é uma outra forma de esquematização mental. Algumas pessoas preferem mapas conceituais porque eles são melhor direcionados, e algumas pessoas preferem um mapeamento mental por conta das cores, por conta da facilidade de organização, enfim. Vamos então brincar um pouco de fazer um mapa mental, né? É apenas um exercício didático. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o Enem. O que sabemos sobre o Enem? Então, colocamos na ideia central aquilo que a gente quer trabalhar, né? A ideia principal. O programa que eu estou usando aqui é o MindJet Mind Manager Pro, mas vocês podem utilizar uma folha de sulfite. É só imaginar tudo isso que eu estou fazendo utilizando uma folha de sulfite, um canetão, por exemplo. Então eu escrevi a ideia central, o que sabemos sobre o Enem. Vou colocar a minha primeira ideia, minha primeira ramificação, né? Minha primeira ideia primária aqui, minha primeira ramificação primária. Então eu coloco aqui, sei lá, preparação. Em preparação, eu vou imaginar... não, melhor ainda, antes de preparação, eu
eu vou colocar aqui. Então, antes de preparação, eu vou colocar aqui estrutura do Enem. Estrutura. Beleza? Então eu crio aqui mais uma ramificação, uma ramificação secundária, dizendo, por exemplo, que o Enem, a estrutura do Enem é dividida em eixos, né? Temos o que? Natureza, ela é dividida em eixos. Então, já que a gente vai brincando, então, vamos brincar direito, né? Divididas em eixos, mais uma ramificação secundária. Natureza, eixo natureza e suas tecnologias, né? E suas tecnologias. Também nós temos matemática e suas tecnologias. Temos linguagens e suas tecnologias, essa que eu mais gosto, sem puxar sardinha. Linguagens e suas tecnologias. Nós temos também natureza, matemática, humanidades, claro, né? Humanidades e suas tecnologias. E nas suas tecnologias. Corrigindo aqui nosso amigo português. Então você vê que nós temos uma ramificação primária e ramificações secundárias. Eu posso criar outras ramificações aqui. Por exemplo, se eu for falar que linguagens, deixa eu arrastar, trabalha com espanhol, inglês, literatura e gramática. Então eu vou abrindo aí as minhas ramificações terciárias e assim vai. Preparação. Então a gente sabe que o Enem ele ocorre em 2 domingos. 2 domingos. Preparação. Vamos falar sobre preparação. Eu vou brincar um pouco mais, indo para outra ramificação aqui. Vamos falar sobre alimentação. Estaria dentro de preparação, mas é só para efeito didático, né? Alimentação. Então, em termos de alimentação, nós podemos pensar que ela deve ser, né, balanceada. Então a gente sabe que no sábado anterior à prova é sem feijoada, né? No feijoada, nada de comida pesada. No dia da prova, já que a gente está falando de alimentação, leve sim um chocolate, leve água. Já que a gente falou em preparação, é interessante fazer um planejamento de estudos. Planejamento de estudos. Em que você vai colocar os horários em que você vai estudar e o que fazer. E para prática de esportes, por exemplo, você vai planejar os seus estudos ao longo do dia, suas atividades físicas, as suas atividades diárias, de trabalho, enfim, é muito importante fazer isso. Bom, gente, é só didático, é só para vocês terem uma ideia de como estruturar um mapa mental mesmo. Beleza? Então a gente se vê aí. Isso é tudo, pessoal.